Olá, tudo bem? O Unibrasil em Síntese está no ar. Confira comigo os principais destaques desta edição. Rugby Unibrasil prepara equipe só com adolescentes. E as imagens que marcaram a segunda edição do Unijogos. Júri simulado mobiliza mais uma vez os alunos de Direito. E no especial de saúde, a pesquisa que mudou o cardápio das escolas em Piraquara. Crianças e adolescentes agora têm a oportunidade de aprenderem um novo esporte e, quem sabe, se tornarem profissionais. É o projeto Vivendo Rugby, uma iniciativa do Unibrasil Rugby Clube. O esporte traz um monte de benefícios pra gente, amigos e outras coisas, e a gente quis doar alguma coisa também, que é o nosso espaço. E a gente, dando espaço, dando treino, a gente visa ajudar um pouco quem precisa, né? Os jovens de 11 e 15 anos é uma coisa nova pra gente. A gente está acostumado a trabalhar com dos 17, 19 anos e gente mais velha. E essa idade é uma idade muito, tem suas peculiaridades, sabe? Então a gente, cada fase 11, 12, 13, cada um tem seu tipo físico, cada um tem, e está sendo uma experiência boa. A gente está estudando para tentar adequar o treino do rugby com a realidade dessas crianças e a gente tá se saindo bem e gostando do que está fazendo. Como é que é para os alunos participarem? Eles têm algum filtro, alguma coisa, ou quem se interessa pode estar participando? Quem se interessa pode vir participar. A gente está aberto a todo mundo que queira. E assim, é só a vontade, uniforme, que é o short e camiseta, e vir aqui treinar. Você é aluno bolsista aqui da Unibrasil por causa do esporte. Você acha que o esporte para esses jovens podem estar facilitando, abrindo uma porta, até mesmo para estar cursando ensino superior, como é no seu caso? Claro. Eu tenho um caso em São Paulo de um jogador que ele começou num projeto lá em São Paulo e hoje em dia ele é monitor do projeto, ele já está estudando, fazendo curso superior, ele começou quando eu tinha 14 anos. Eu acho que o exemplo dele, ele já fez reportagem para o Esporte Espetacular, não sei, o exemplo dele é o que pode ser seguido, né? Porque o jovem que se destacar e for bem, não no esporte como atleta, mas como pessoa, assim, só tende a crescer, né? A criançada da escola está sendo muito legal mesmo. Por ser um esporte muito diferente, de difícil acesso, eles nunca viram coisa parecida, assim. Então se interessam muito, é muito legal olhar nos olhos deles, o interesse pelo esporte. Eles chegam não sabem nada e as regras são todas em inglês, a gente passa para o português e realmente não sabem nada. Então a gente começa do início, tudo explicando bem do início, do básico, e aí tem toda uma progressão, a gente vai progredindo até que chega a um conhecimento bom, assim. O rugby é muito mais que dentro de campo, ele é fora de campo também, assim. É grande parte da vida de muitas pessoas que praticam esporte. O espírito de cooperatividade, de união, de doação, está sempre presente. Tem um espírito muito legal, o rugby tem alguns conceitos e princípios assim, excelentes que podem ser usados na vida de qualquer um que pratica, tanto dentro de campo quanto fora de campo. O esporte tomou conta do campus da Unibrasil nas últimas semanas. Confira agora algumas imagens da segunda edição dos Jogos Internos da Unibrasil. E os jogos, de maneira geral, estão muito bons. Pela manhã nós tivemos a final do basquete masculino, jornalismo ganhou, educação física ficou em segundo. Pela manhã ainda tivemos a final do futsal feminino, deu educação física e licenciatura em primeiro, design em segundo. Na disputa pelos pontos, o esforço dos atletas é fundamental, mas eles até esquecem do cansaço nesta hora. Nós treinamos na semana uma vez só, e aí mesmo com tudo o cansaço da aula, tudo, ainda arranjamos o pique para vir em final de semana aí. O time de administração foi campeão, ganhando a partida com o placar de 43-32. O objetivo do Unijogos é promover uma interação com os alunos de diversos cursos. Além do espírito esportivo, a rivalidade existe sim dentro de campo. Creio eu que em qualquer competição existe a rivalidade, e no basquete não podia ser diferente. Existe sempre uma rivalidade entre os cursos. A disputa promete ser acirrada. As meninas querem o troféu de primeiro lugar. A expectativa é sempre positiva e elas até arriscam o placar. A expectativa é que a gente consiga, em primeiro lugar, se divertir, né? E consiga interagir bastante com as colegas aí da educação física também. São grandes colegas, grandes jogadores, mas eu acho que a gente vai ganhar, com certeza.
Mas, na verdade, não é bem assim que isso acontece. Na hora do aperto, elas invertem os papéis dentro do campo e quem era atacante agora fica no gol. Mesmo com a derrota de 7-0, elas comemoram o segundo lugar em clima de festa. Foi bom, as meninas jogam bem, são ótimas. Nosso time design também joga muito bem. Acho que deu tudo certo no final, estamos preparados para a próxima. Valeu pela brincadeira. E para finalizar o Unijogos 2009, foi realizada a corrida de atletismo no estacionamento da faculdade. Não para por aí, a competição continua. O percurso está bom, está gostoso, o tempo está ajudando também, então a expectativa é de uma boa prova rústica aqui dentro da instituição. A turma de Educação Física sempre está preparada para todos os desafios. A direção geral, a presidência, ela está incentivando essa prática, está patrocinando também, então a expectativa para o segundo semestre, para os próximos anos é aumentar, criar um espírito esportivo, um histórico de competições aqui dentro. Então, de repente, jogos de calouros, jogos internos, torneios separados só de salão, só de basquete, só para o masculino, só para o feminino. De repente, um evento de natação já para os próximos jogos. A expectativa é boa. Como diz o ditado, quem canta seus males espanta. E foi cantando e declamando que alunos e convidados da Unibrasil soltaram a voz no show de talentos. Eles estão trazendo todos os ritmos possíveis, né? Como quadrilha, que faz parte da festa junina, né? O country, o hip hop, o samba, enfim, o moderno. Todos os tipos de dança estão resumidos hoje nesse evento. Além da educação de qualidade, que a Unibrasil se faz isso muito presente, né? Com todos os profissionais que estão envolvidos na área. E, além de tudo, nós não só pensamos no trabalho, mas nós também pensamos no nosso lazer, no divertimento do nosso aluno, e o show de talentos é uma forma deles expressarem, extravasarem tudo isso que eles possuem. Era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer há muito tempo e aproveitamos essa brecha para concretizar. Esse tipo de atividade agrega porque não é só isso que eles estão mostrando aqui. Então, eles tiveram teoria para isso, né? Eles estão demonstrando agora o aprendizado do corpo, da mente e corpo. Então, aqui está demonstrando, atrelando realmente a teoria à prática. Um novo olhar sobre a saúde pública. Estudantes do curso de enfermagem colaboraram com as unidades de saúde onde fazem estágio e mudaram a realidade dos postos. A saúde pública foi o tema escolhido pelos alunos de enfermagem para transformarem suas experiências de estágio em trabalhos acadêmicos. A professora Cíntia fala da importância desses projetos. Ficaram 4 meses na unidade e, feito um diagnóstico situacional, né, da realidade, da necessidade do campo, eles propuseram uma intervenção. Então, nós tivemos a ideia de realizar a apresentação na modalidade de pôster. A abordagem que a gente quis dar foi do aluno se inserir no campo e trazer estratégias de intervenção que auxiliassem o profissional da unidade de saúde no seu trabalho, né? Isso vai refletir na qualidade de atendimento ao usuário. Alunos e professores vão encontrar um campus diferente no próximo semestre. Reformas e novas estruturas devem mudar a cara da Unibrasil. As obras para a construção da piscina semiolímpica coberta e da clínica de fisioterapia da Unibrasil estão em andamento. Bom, o complexo esportivo está ganhando uma nova área, onde nós estamos agrupando agora, a partir de julho, mais 1.100 metros de construção, onde vai ter uma piscina semiolímpica e uma área de clínica de fisioterapia. Ele deverá estar entregue dia 31 de julho para o início do segundo semestre. O todo construído na entrada do Bloco 1 será integrado à passarela que, em sua primeira fase, se estenderá até o Bloco 2. A ideia principal é trazer um conforto para os alunos, que a passarela nos dias de chuva, o aluno vai poder transitar pelo campus, né, entre blocos, com um conforto maior, não ter que sair na chuva ou pegar guarda-chuva, essas coisas assim. Estudantes experimentam como é participar de um julgamento. O projeto do curso de Direito transforma a teoria da sala de aula em prática. O júri é simulado, mas o caso é real.
Após o caso ocorrido em uma escola dos Estados Unidos, onde uma aluna foi proibida de usar o hijab, véu utilizado por mulheres islâmicas por ser uma tradição nas famílias, os acadêmicos do curso de Direito promovem um julgamento simulado para testar seus conhecimentos e habilidades. O júri foi construído com base nos procedimentos internacionais de defesa dos direitos humanos. O caso que nós tratamos aqui foi um caso bastante parecido com o caso já julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos e seguimos, portanto, o procedimento que se dá nos julgamentos naquela instância. Chamamos de júri, mas não é propriamente um júri, porque o júri, no nosso direito, trata-se de matéria penal, crime doloso contra a vida. Aqui nós estamos falando de uma violação de direitos humanos e um julgamento que segue os procedimentos, portanto, dos padrões internacionais de julgamento dos direitos humanos, por isso essa metodologia aí um pouco diferenciada do que nós costumamos ver nos júris simulados. Nós defendemos a possibilidade dela usar o véu dentro da faculdade, que havia sido proibido. O uso do véu era uma estudante do 5º ano de medicina e foi proibida de se formar, portanto, em virtude da não possibilidade do uso do véu. Nós defendemos um multiculturalismo, valorizando a cultura deles, que faz parte dela. Nós construímos uma resposta a partir do universalismo dos direitos humanos, que defende a existência de um mínimo ético irredutível nos direitos humanos. Isto é, no caso concreto, ser analisado o que chega mais próximo do respeito à dignidade da pessoa humana. E a partir disso, nós construímos toda a nossa argumentação a fim de defender a proibição do uso do véu islâmico. Desde o primeiro dia do primeiro bimestre desse ano, nós já estamos trabalhando aí com a organização do júri, e integra substancialmente a segunda nota bimestral da turma do 9º período diurno do curso de Direito. Portanto, nós fizemos um estudo do caso, deste caso análogo, que eu falei que fora julgado lá na Corte Europeia, fizemos a transposição desse caso para a nossa realidade atual, porque já faz alguns anos que foi julgado, e também a transposição para as nossas circunstâncias jurídicas, e daí, a partir daí, dividimos a turma em 2 grupos. Cada um dos grupos teve um representante nomeado, né, que era, digamos, o porta-voz do grupo, e sorteamos aqueles que deveriam ficar com a árdua tarefa de defender a possibilidade do uso do véu nos espaços públicos e aqueles que ficariam com a possibilidade de impugnar esse uso. E dentro disso foi feito um trabalho ao longo do semestre todo, com fornecimento de bibliografias, encontros dos grupos. Tentamos sempre, pelo menos uma vez por semana, deixar um espaço na aula para que eles fizessem esse encontro, sem prejuízo da disciplina ministrada, para que pudesse chegar hoje nesse bonito resultado que nós vimos. Tivemos que trabalhar em grupo, que não é muito fácil, exige uma colaboração de todos. Mas eu acredito que esse júri foi muito válido, tendo em vista que todos tiveram que fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre o tema, pesquisando os pontos prós e contra o uso do véu, verificar como funciona na prática essa questão da religião, da cultura, da prática do véu. Os tribunais, na verdade, internacionais de direitos humanos não têm essa figura do promotor, que é uma figura bastante cara ao nosso júri, tem a figura do juiz, mas é um juiz muito mais ativo do que o juiz no nosso júri em matéria penal. É um juiz que, de fato, faz a instrução do processo, não fica simplesmente como um balizador de longe só comandando. Então, aí há 2 grandes e substanciais diferenças, uma postura muito mais ativa do julgador e, de outro lado, a ausência nas cortes de direitos humanos dessa figura de um promotor, em tese, que faria aí a defesa do Estado. Esse tipo de trabalho ele é muito importante porque ele retira só o contato teórico e coloca um aluno na situação que ele vai vivenciar após a sua formação. Principalmente para alunos como a nossa turma que está quase se formando, ter esse contato com a prática e como que vai ser enfrentado na vida real, é muito importante porque ele enriquece o conhecimento teórico e coloca
demonstra como que os fundamentos teóricos dados em sala são realmente aplicados, né? Ele até traz uma importância para o próprio curso. Toda a circunstância aqui exposta da possibilidade ou não do uso do véu islâmico reside num debate que a gente chama, dentro da teoria dos direitos humanos, do que nós convencionamos chamar de um lado do universalismo, né, que haveria um valor universal para todas as culturas, que seria a dignidade humana, que deveria ser respeitado, e de outro lado o relativismo cultural, que é a possibilidade das culturas se autodeterminarem de acordo com seus usos, costumes e valores. Ninguém melhor do que alguém da área antropológica para poder nos dar esse suporte dessa organização cultural. Por isso, a presença da professora Laura foi aqui de inestimável valia para o nosso júri, e a matéria de direitos humanos é, já por si só, uma matéria interdisciplinar que reclama esse diálogo com outras disciplinas. Portanto, a ter a presença aí de alguém que tem essa visão renovada e oxigenada dos direitos humanos só traz benefícios ao nosso júri simulado. Esses trabalhos estimulam a pesquisa, estimulam o debate. Na medida que a gente vai preparando o júri, as pessoas vão se envolvendo muito mais do que num trabalho comum. E essa estrutura do júri gera debate, gera reflexão, então eu acho fundamental. Essa atividade, na verdade, ela se desenvolve em dois grandes blocos. Um primeiro é trazer a prática jurídica no sentido de colocar um rosto nas questões de direitos humanos que a gente debate, porque a matéria de direitos humanos é uma matéria que necessariamente reclama uma conexão com a realidade, com a prática. E às vezes a sala de aula e a metodologia jurídica não nos permite isso. Então tem esse primeiro aspecto dentro dessa disciplina da realização do júri, que é justamente isso, trazer a realidade, trazer um caso concreto para o debate. E um segundo momento, que é justamente abrir as portas para o que nós temos chamado hoje de uma advocacy, que é uma advocacia internacional em direitos humanos, que é um campo ainda extremamente novo no nosso país, mas que pela atuação de muitos organismos internacionais, em especial de organizações não governamentais no nosso país, tem sido cada vez mais fomentado, e aqui, em especial, no que diz respeito ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que hoje é fundamental que os nossos acadêmicos saiam sabendo operar não só as instâncias do nosso Poder Judiciário, mas também as instâncias internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, nesse sentido, a atividade se torna ainda mais imprescindível por uma formação ampla do profissional contemporâneo que o direito exige. Fique por dentro dos principais assuntos de economia. Vem aí as dicas do professor Stein. Alguns têm me perguntado se com a redução da taxa básica de juros, a Selic, né, da última reunião do Copom, se é hora de migrar dos fundos de investimento e fundos de renda fixa para poupança. Sim e não. Sim, se você estiver disposto ao transferir os seus recursos desses fundos para a poupança, deixar esses recursos lá por 90 dias ou mais para que você fique isento do imposto de renda sobre os rendimentos. E também você só deve fazer essa migração se os recursos que você tem depositado nesses fundos, né, eles estão há mais de 180 dias. Por quê? Porque estando esses recursos há mais de 180 dias, você vai sofrer uma alíquota de imposto de renda sobre os ganhos de 17% ou menos, depende se o tempo é maior do que 180 dias. E também é importante considerar se a taxa de administração cobrada por esses fundos é de 0,5% ou menos. Se for mais de 0,5%, você tem que reconsiderar a migração nesse período agora. Você não deve, né, fazer a migração, por óbvio, se você está com esses recursos no fundo de renda fixa e fundo de investimento em período inferior a 180 dias, né? Qualquer período inferior a 180 dias, desde que esses fundos cobrem uma taxa de administração de 0,5%, significa que você vai sofrer uma alíquota maior do que 17,5% de imposto de renda. E isso significa que, se essa alíquota é maior que 17,5% e a taxa de administração é de 0,5%, você vai ter um rendimento, se você sacar agora para migrar para a poupança, você vai ter um rendimento menor em relação a esses investimentos que você está fazendo. Então é importante considerar o quê? O tempo em que você está com esses recursos nos fundos, qual a alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre os ganhos, se a taxa de administração é de 0,5%, porque se for maior tem que reconsiderar o prazo e o período de migração, né? E também considerar o quê?
a tua disponibilidade de deixar esses recursos por mais 90 dias sem mexer na poupança para que você não sofra a tributação dos ganhos. Estudantes de nutrição das Faculdades Integradas do Brasil fizeram uma pesquisa sobre a merenda oferecida a 120 crianças de uma escola pública em Piraquara. E o resultado da pesquisa contribuiu para mudar o cardápio de todas as escolas. Agora, os alunos vão ganhar um lanchinho extra. Mais de 800 alunos são beneficiados com os 2 lanches por turno. Uma na entrada e uma depois do recreio. Nossa, eles vêm tudo contentes, né, por causa do lanche. Então o rendimento aumentou, né, tanto até na disciplina, né, na vontade deles vir para o colégio. O vestibular agendado das Faculdades Integradas do Brasil está com as inscrições abertas até o dia 16 de julho. E o vestibular especial será no dia 17 de julho. Anote aí e não perca essa chance de cursar a faculdade. Mais informações você encontra no site da Unibrasil, unibrasil.com.br. E essa edição do Unibrasil em Síntese termina aqui. Você confere mais notícias sobre o mundo universitário na próxima edição. Estou te esperando.